Esse módulo é um módulo Profetas Maiores. Nós vamos fazer uma entrevista com o pastor Mauro Apolinário, falando sobre as questões sobre ministério profético. Paulinho, a primeira pergunta, nós queríamos saber que você falasse sobre os ministérios que existem e as características de cada um deles. Na verdade, nós encontramos na palavra de Deus 5 ministérios, sendo eles apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. A verdade é que Deus, Ele nos proporciona os 5 ministérios dentro da igreja com um objetivo, um só é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Aperfeiçoar o corpo, né? Para que a igreja não seja deficiente, não seja uma igreja que tenha dificuldade numa ou noutra área, num raio de atuação. Então, para que a igreja possa crescer saudável, a igreja possa crescer protegida de seitas, de heresias, de ataques do inimigo, que a igreja possa crescer uma igreja saudável do ponto de vista também profético, né? Que a igreja possa também se ramificar, expandir, alcançar outras cidades, outros estados, outras nações. Então, os 5 ministérios, eles vão atuar levando a igreja a esse nível de crescimento, né? E será, com toda certeza, uma igreja saudável. Então, se a gente olhar para os apóstolos, qual que é o propósito do ministério apostólico? O propósito do ministério apostólico é fundar igrejas, né? Qual é o quesito para que alguém seja chamado de apóstolo? A gente encontra o apóstolo Paulo dizendo assim que um dos principais quesitos para se ser chamado apóstolo é ter visto o Senhor Jesus, é ter andado com Jesus, é ter estado com Jesus. Mas nós entendemos que se fosse apenas dessa maneira, a gente interpretasse ao pé da letra dessa maneira, seria só os apóstolos daquela época que seriam apóstolos. O ministério teria se extinguido. Mas na verdade, é ter estado com Jesus espiritualmente, ter tido revelação clara da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus, sem acrescentar coisa alguma, mas entendendo o que Deus revelou. Então, quando nós olhamos para o ministério apostólico, é isso, é estabelecer igrejas e fundar igrejas. Amém? Se nós olharmos para o ministério profético, né, a gente tem que separar o que é dom profético de ministério profético. O ministério profético é um ministério também, como é o ministério apostólico. Mas o propósito de Deus com o ministério profético é o profeta operar, guiado, dirigido, orientado por Deus, com a palavra de sabedoria, com a palavra de conhecimento. Eu até anotei algumas coisas aqui, também com os dons de revelação. O dom de revelação, ele é característico na vida do profeta. O dom de discernimento de espíritos, ele é muito característico. Para você identificar um profeta, você vai identificar através desses dons. Esses dons precisam estar notórios na vida do profeta. O profeta, ele vai ter, naturalmente vai ter o dom do discernimento de espíritos, né? Discernir o ambiente, discernir as épocas, discernir a visão da igreja, a direção da igreja no mundo espiritual. O profeta, ele é sensível a essas coisas. Então, a igreja vai caminhar com uma visão. Nós precisamos de olhos para caminhar. O corpo é a igreja. E o profeta, eu vejo como que ele fosse os olhos para dirigir. Essa é a visão. O caminho é esse. O rumo a ser tomado é esse. Deus está nos direcionando para isso. Deus está nos conduzindo para aquilo. E para isso, é necessário esse dom. O dom do discernimento do Espírito e o dom de revelação. Revelação não é adivinhação. Não é adivinhar quem é você, o número do seu RG, onde você mora. Nada disso. Não é nesse aspecto. É a revelação do ambiente espiritual. Entendeu? Da época espiritual, do mover espiritual que está acontecendo na igreja, na localidade, na cidade, na nação. Então, o ministério profético tem
chamado para essa situação. Entende? Às vezes as palavras somem, para a gente colocar de uma maneira mais clara para vocês, mas isso é natural, tá bom? Bom, quando a gente vem em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 3, nós vamos encontrar profetas reunidos, decidindo, junto com os apóstolos, pessoas sendo chamadas de profetas ali, decidindo as coisas que deveriam ser feitas, o que deveria ser feito, o que a igreja deveria fazer naquele momento, qual atitude que a igreja deveria fazer. Então, profetas ali participando da reunião e sendo ouvidos, né? Se nós olharmos, nós vamos encontrar, eu estou demorando mais no ministério profético por ser o meu ministério, então é mais fácil, eu tenho mais para falar disso aí. Se nós olharmos para Abraão, Abraão é o primeiro profeta, a nível universal. Se nós olharmos para Moisés, ele é o primeiro profeta nacional, não é profeta de Israel, Moisés é chamado de profeta. Mas Jesus também é chamado de profeta, e vai para aí fora. Então é um ministério importantíssimo na igreja. Amém, gente? O evangelista. Se nós olharmos para Filipe e para Timóteo, nós vamos encontrar dois evangelistas natos. Qual que é a função do evangelista? E o que é? Eu notei uma coisa para não esquecer de comentar sobre o evangelista. Aliás, dos estudos que a gente tem feito, exaustivamente falando sobre os ministérios, mas algumas coisas são importantes deixar claro. Por exemplo, lá no profeta, para você saber, o dom de discernimento de espírito e o dom de revelação é característico do profeta. Agora, o dom de cura e de milagre é característico do ministério do evangelista. Entende? Porque o evangelista, ele vai pregar, ele vai ganhar almas, ele não vai cuidar das almas, mas ele vai ganhar. Ele tem facilidade de pregar e ganhar almas, e as almas que vêm para a igreja, para o rebanho, são cuidadas pelo pastor. Aí está vendo como que um vai contribuindo com o outro, como Deus é perfeito, Ele é maravilhoso e fez com que a igreja fosse de uma maneira perfeita, tremenda. Então, veja bem, o evangelista, então, conforme eu estava falando, esses sinais, né, vão acompanhar, que é o dom de curar e o dom de milagres. E ele vai sempre ganhar as almas, mas ele não vai cuidar, quem vai cuidar vai ser o pastor, quem vai cuidar vai ser... Enfim, Deus vai mover. Bom, aí vem o outro ministério, que é o pastor, que são 5 ministérios. Né? Então, o quarto que eu coloquei nessa ordem para vocês entenderem, qual que é a função do pastor? É guiar o rebanho. Mas de que maneira? Como Deus estabeleceu esse ministério pastoral? Como deve ser? Ele deve guiar o rebanho. O pastor tem o propósito de guiar o rebanho, pegar as ovelhas, levar para as águas. No Salmo 23 a gente vê o supremo pastor, que é Jesus. Em Jesus nós encontramos os 5 ministérios atuantes, de forma maravilhosa. Porque os 5 ministérios, você vê a vida de Jesus, você vai ver os 5 ministérios sendo atuantes na vida dele. Mas o pastoral, parece que ele é mais latente na vida de Jesus. No Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O que o pastor faz? Guia o ovelha às águas tranquilas, refrigera a minha alma, ele me conduz, me protege, a tua vara e o teu cajado me consola. Então protege do ataque do lobo, besta, criou, cativa, enfim. O pastor, ele tem ele é incumbido, né, dessa missão. Mas principalmente o pastor, ele precisa ser exemplo. Não é guiar, dizendo aqui, é lá, com a vara batendo as ovelhas, ele precisa ser um exemplo. Né? É a liderança no sentido de sustentação, não de opressão. Entende? Então o pastor, a gente vê claramente que ele precisa desenvolver esse ministério dessa maneira. E naturalmente o pastor, ele é paciencioso para ouvir. Ele já não é como o profeta já não tem tanta paciência. Às vezes as pessoas falam assim, mas o Maurinho, o pastor Maurinho não visita a minha casa, não visita a minha casa. Justamente porque se eu fosse pastor mesmo, de ministério, eu me sentiria muito bem de visitar, estar na sua casa, te acompanhando, estar ali no dia a dia, e falando com você, e chorando com você, e conversando. Não que eu não faça isso de uma maneira muito, muito superficial, porque o meu ministério é profético. E geralmente os profetas eles falam só uma vez. Entende? Não tem paciência. O evangelista é a mesma coisa. Não tem paciência de tratar com você de um problema e ficar voltando lá, e voltar lá, e voltar lá, e voltar. Ele espera que você tome uma atitude. Ele espera que você haja. Já o pastor já é mais melancólico no sentido de cuidar. Vem cá, vamos ter paciência, vamos pelejar. A ovelha está machucada, vamos
curar, vamos consertar. Isso é característica do pastor, tem aquela paciência de ouvir. Né? E a gente, você olhou para a pessoa, você viu essa característica, já é pastor. E quando ele é exemplo também, né? Não oprimindo o rebanho, quando ele é exemplo. Amém, gente? O mestre, ele já é diferente. Ele tem a capacidade, a unção de expor a palavra de Deus de uma maneira clara, para que todos possam compreender o que a palavra está ensinando. O mestre, ele é como uma atalaia. O que é uma atalaia? Quando as cidades eram fortificadas, elas eram muradas, então tinha aqueles lugares onde ficavam aqueles guardas vigiando, para ver se não estava vindo um inimigo daqui ou dali. O mestre funciona mais ou menos assim dentro da igreja. Ele tem essa conotação também no ministério dele. Ele fica ali, ele dirime, ele resolve os problemas de interpretação e de entendimento na palavra de Deus, porque ele vai ter a capacidade sobrenatural de entender a palavra, de explicar e de chegar a um consenso diante de uma situação, diante de uma dúvida, alguma coisa que precisa ser interpretada. O mestre vai ter muito mais facilidade para interpretar a palavra e para levar a igreja a ser livre de ataques, de seitas, de ensinos maléficos, né? Porque hoje o mundo cristão, de uma maneira geral, é muito bombardeado constantemente por ensinos enganosos, ensinos perniciosos, que tem sempre visa enfraquecer a igreja, derrubar a igreja, destruir a igreja, parar a igreja. Todos esses ensinos, eles vêm de maneira sorrateira, eles vêm de maneira explícita, eles vêm de todas as maneiras, eles vêm com extremismo, sabe, de uma coisa, de um assunto, eles vêm com extremismo, mas ou para um lado ou para o outro, mas com um só propósito: parar a igreja, trazer dúvida, trazer dificuldade de entendimento. Aí entra o ministério do mestre, para que a igreja seja uma igreja sadia no ensino, no conhecimento, nas revelações, no entendimento da palavra. Então, agora olhando para todos esses ministérios, os 5, na verdade pode ser que uma pessoa seja mestre, mas desenvolva também porcentagens de um outro ministério. Entende o que eu estou falando? Às vezes uma pessoa é evangelista, mas ela tem uma porcentagem de apóstolo. Ao mesmo tempo que ela vai evangelizar, com o amor dela evangelizar, levar o evangelho para o mundo, organizar cruzadas evangelísticas, ela também funda a igreja. Ela também estabelece uma igreja em tal lugar. Por quê? Porque existe um percentual. Mas ela não vai fazer isso constantemente,